Olá, Cíntia, tudo bem? Boa noite. Sou Braulio, Carolina. Opa, Marcelo Truzzi e Otero. aí? Como é que tá aí? Oi, esse nome é de peso. Falei aqui, quase caiu na internet, cara. É só se for do tamanho que eu tô com essa quarentena. Não tá fácil, né? Não, cara. Não, comendo muito, nenhum esporte. Nem tem, né? Aqui tá tudo fechado, né, cara? Aqui tá. É. É. Aqui começaram, as coisas começaram a abrir aos poucos, mas tá indo, Não, devagarinho. aqui academia fechado, tudo fechado ainda, mas devagarzinho as coisas vão se recompondo. É bom. Que É um bom, que aprendizado. bom. Eu vi que o Braulio tava aí online também, ou não? Ele entrou, eu mandei mensagem para ele hoje também, te Um conversou mais abraço, cedo. saudade dele enorme. Esse é um amigo muito querido, né? Sim, sim. O bom é que a gente usa essas ferramentas aqui e nos aproximam mesmo distantes, não? Ah, sim. É uma forma até de manter a saúde mental, né? Que a Claro, gente sem consegue dúvida. ver os amigos, consegue estar de alguma forma próximos, e isso é bom, isso é muito legal. Tô muito Bom, mas feliz, queria. muito bacana Pô, mesmo. eu que agradeço, fico muito feliz mesmo. Pô, a gente se conheceu, acho que em 2015, e aí tive a honra de te ter como apresentador do meu livro, na minha dissertação A que eu honra foi minha. publiquei. Bom, que isso, que isso. A Mas honra foi prazer toda. imenso. Muito obrigado. Sei que ontem teve uma agenda também cheia, né? Falou sobre planejamento sucessório, dois encontros. É, um foi bem legal, da ABA, é uma associação que eu não conhecia, foi bem interessante mesmo. Mas hoje vai ser muito legal. Vamos Até lá, porque eu tô então. contigo aí, vou aprender. Vocês não Então, estão eu vou com dar frio, o. não, pô. Aqui tá um puta frio nessa terra que é quente pra caramba, tá um puta frio aqui. Aqui tá friozinho. Tá bom pro vinho, né? Ó, eu tô com uma aqui, ó, para já que se pode, eu já. Olha Pode, aí, tá vendo? tá liberado, tá liberado. Que bom, o Mas papo que fica mais bom. gostoso, fica mais leve, né? Sem dúvida. Ainda mais esse tema do direito sucessório, que por muitas vezes ele fica um pouco no segundo plano, é muito melhor, é muito mais atraente a gente falar daquilo que está no lado esquerdo do peito, né? De falar de afeto. Talvez por isso, e por outras inúmeras razões, a gente tenha um direito sucessório que não tem tantos testamentos feitos, talvez os números cresçam pós-pandemia, né? Mas essa dificuldade de falar sobre sucessão, aquilo que vem depois, é um tabu que a gente precisa enfrentar, certamente. Não, não tenho dúvida. E você tocou num ponto muito bacana. Olha, eu vi a Rafa aí, uma colega de Goiânia, advogada em Goiânia, gente boníssima. Um beijo, Rafa. Quando a gente pensa nessas situações todas do direito sucessório, eu costumo dizer que a gente reaprendeu o direito privado em todos os livros do direito civil, mas o direito sucessório parece que ficou meio esquecido, né? A gente continua fazendo uma leitura ainda no sistema do Código de 16 e a gente precisa ter atenção de que a preocupação com o conteúdo existencial de todas as normas, ele abraça todos esses livros do direito privado, todo o direito privado. E a gente precisa ter um carinho especial com o direito sucessório, que é um pouco esquecido. Eu sou suspeito porque eu gosto demais da matéria, eu me dedico realmente a procurar refletir para um direito sucessório melhor, até porque nada é mais maltratado que o processo de inventário, né, cara, o judicial. É É um verdade. procedimento que não acaba nunca. As partes se cansam antes e elas fazem acordo, porque esse troço vai acabar. Mas tem como acabar assim. Tem. Estamos aqui para tentar também, de alguma forma, ajudar e pensar no melhoramento dessas questões todas que estão envolvidas nesse procedimento, que por si já é doloroso, e quando tem questões técnicas que geram mais burocracia e dificuldade, a coisa fica pior ainda. É, é. Mas, aproveitando, já que falou no Código 16, essas questões todas, até dando um pontapé inicial mais técnico na nossa conversa, queria até, de repente, te fazer uma pergunta nesse aspecto, porque a gente fala do direito sucessório, só que a gente não pode esquecer também que a gente vive um novo momento de constitucionalização das relações privadas, que a gente tem a Constituição também como um norte a ser seguido.
E no Código Civil de 16, a gente sempre teve a ideia do direito sucessório prestigiando a vontade do testador. Que isso foi repetido no Código de 2002, sempre dizer, ó, morreu a pessoa sem testamento, vai para os herdeiros, ou obedece à sucessão legítima. Só que a gente tem uma certa dificuldade de fazer testamentos, e a maioria dos inventários se dá pela sucessão legítima. Só que nesse meio tempo, a gente teve a promulgação da Constituição de 88, que elevou o direito à herança. Eu sempre gostei de falar com os alunos que o direito à herança é como o homo triplação, ele é 3 em 1, ele é uma universalidade de direitos, ele é um todo unitário e um bem imóvel, né? Mas a Constituição trouxe lá no artigo 5º o direito à herança como um direito fundamental. E, de certa forma, ele inverteu a primazia. E eu não sei, eu queria até, de repente, te ouvir. Não acho que existe, entre a Constituição e a lei infraconstitucional, que regulamenta esse direito à herança, uma antinomia. Por um lado, a gente tem o prestígio da vontade do testador, que é algo que a gente não usa tanto, e na Constituição a gente tem a preferência ao direito, ou melhor, a mera expectativa do herdeiro a uma herança. Olha, esse é um tema muito bacana pelo seguinte, quando a gente pensa nas relações privadas, elas foram todas, eu até estou procurando aqui o dispositivo para não me equivocar, né? Há uma preocupação, existia uma preocupação, e isso vem do sistema anterior em que se levava ao caráter absoluto a propriedade, e por conta disso o direito sucessório é um corolário da propriedade, né? Eu costumo dizer o seguinte, o direito sucessório, primeiro que o direito é uma unidade sistemática, né? Na verdade, nós dividimos em livros para ter uma facilidade acadêmica, uma melhor compreensão, uma dedicação maior, mas a gente tem que entender o ordenamento dentro da sua unidade sistemática. Então, o direito sucessório, ele convive com todos os outros ramos do direito civil, e eu digo isso, por exemplo, porque quando a gente fala em direito, aquela questão da previdência privada, muita gente fala, não, olha, a previdência privada, ela não vai para o inventário e ponto final. Eu costumo dizer assim, depende do caso concreto, porque se ficar evidenciado que aquilo não tem natureza de pecúlio, nenhum instituto pode afrontar a legítima. E aí, eu reconheço que no sistema anterior, embora fosse a vontade do legislador prestigiar a autonomia privada e lá no fenômeno sucessório, através do testamento, o testamento nunca caiu no gosto do brasileiro. E ele desperta hoje algum interesse por conta da concorrência sucessória de cônjuges e companheiros com os descendentes e com os ascendentes, o que não existia no sistema anterior. E muita gente, principalmente aqueles de família reconstituídas, eles não querem essa concorrência. É o rapaz que reiniciou a sua vida com 55, 60 anos, e ele não deseja a concorrência, então ele começa a preocupar formas de minimizar aquilo que foi uma imposição legal. Mas no sistema anterior, a ideia do legislador, olha só, começava inclusive na sucessão em geral dizendo o seguinte, a sucessão se dá por disposição de última vontade ou por força de lei. Me parece que deixava claro no Código de 16 que a ideia é, primeiro você diz o que você quer, eu vou respeitar a sua vontade, e na falta dela eu vou seguir a sucessão legítima. Peguem o Código atual, é curioso, porque na sucessão em geral, ele inverteu as posições. Hoje ele diz, a sucessão se dá por força de lei ou por força de disposição de última vontade. Lógico que, embora talvez tenha passado despercebido, a gente procura entender no legislador qual foi a intenção dessa inversão, porque dentro da Constituição Federal eu tenho alguns princípios, falamos de dignidade sempre, mas um que é muito concreto no fenômeno sucessório é o princípio da solidariedade. Como ele se concretiza no fenômeno sucessório? Através da legítima do herdeiro necessário. E aqui eu vou citar 2 autores que eu respeito muito. O Cláudio Bande Godoy e a Ana Luísa Maia Nevares têm trabalhos primorosos dizendo o seguinte, olha, a tradução da solidariedade no fenômeno sucessório se dá pela legítima. Por exemplo, eu particularmente tenho sérias restrições à legítima, se não para vulneráveis. Mas não é essa a opção do legislador. O legislador foi claro quanto à legítima, e aí entra aquilo que você muito bem colocou. Qual foi a mudança de paradigma? Hoje, eu tenho uma Constituição que ela é mais solidarista. Sim. A ideia é proteger a pessoa. E proteger como? No direito sucessório, através da legítima. Se a gente conjugar
a ideia, o norte constitucional, que é essa tutela da pessoa humana, com o direito sucessório dentro desse foco da legítima, eu tenho posição que é conhecida, que eu não posso criar obstáculos à legítima. A legítima passou a ser intangível. Eu só posso criar um obstáculo quando eu vier a proteger o herdeiro. Um exemplo, a cláusula de inalienabilidade. Não cabe mais inalienabilidade sobre a legítima. E aí entra justamente naquilo que você falou. Em determinadas situações, eu vou ter um claro conflito entre a autonomia privada do testador e aquilo que efetivamente representa os interesses do herdeiro. E aí eu pego 1899, que diz o seguinte, olha, se tiver várias possibilidades, eu tenho que interpretar a vontade do testador e tenho que cumpri-la rigorosamente. Eu confesso a você que em partilha de bens, muitas vezes, eu não sei se temos que levar ao extremo assim a vontade do testador, como, por exemplo, num bom propósito, ele impõe determinadas cláusulas, mas que, na realidade fática, elas não vêm para proteger o herdeiro. Muitas vezes elas vêm criar um obstáculo. Dentro dessa antinomia que existe e do norte constitucional, eu não tenho dúvida que a gente tem que tutelar a dignidade do herdeiro. Não, sem dúvida. E até do ponto de vista doutrinário, e levando em conta essa prerrogativa, esse direito individual que é garantido pela Constituição, muitos dizem, até saiu um livro recentemente, o professor Arenhardt fez uma entrevista junto com, acho que é Gustavo alguma coisa, não me lembro, que a questão do direito fundamental à herança justamente trafega entre a liberdade do testador, né, e o seu direito e os direitos dos herdeiros, para tentar, de alguma forma, sair daquele estado liberal que a gente tinha antes, de preocupação muito mais com o patrimônio, para ter hoje essa função social da propriedade que vai em direção ao direito sucessório, porque a sucessão também é uma forma originária de transmissão da propriedade. Mas nesse ponto, de certa forma, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O direito fundamental à herança é uma coisa, legítima é outra. E aí a legítima que está lá no Código Civil é um instituto que hoje em dia vem sendo... As pessoas vêm batendo nela, de certa forma. Vem questionando, porque a gente tem um movimento que está acontecendo, e isso é inegável, e no direito de família a gente retrata isso bastante, que é a autonomia privada, ou autonomia da vontade, como queiram chamar, eu prefiro autonomia privada, e trazer essa ideia para o direito sucessório é também algo que está sendo destacado, por mais que decisões do STJ, por exemplo, não tenham admitido isso, sobretudo quando falam lá do regime da separação total de bens, aquela escolhida pelos cônjuges, né? Se repercute isso para o direito sucessório ou não. E existe esse movimento para querer trazer essa repercussão do regime de bens, da autonomia privada, da liberdade de escolha para o direito sucessório. Mas agora, falando em legítima, o que tu acha dessa... Teve até um anteprojeto que foi capitaneado pelo IBDFAN para fazer uma modificação no Instituto da Legítima. Até tem uma tese de doutorado que foi orientada pelo Tartucci, que fala sobre a função social da legítima, que eu acredito que é de suma importância, é muito importante. Jânio Urbano, acho que é o nome de quem apresentou essa tese. Mas tu acha qual é o teu pensamento a respeito disso? Tu acha que é viável fazer uma alteração da legítima? Olha, na realidade, nós temos um sistema em que a legítima ela é rígida em 50% do patrimônio do autor da herança, e realmente há uma iniciativa em flexibilizarmos a legítima, mas a preocupação que nós devemos ter é o seguinte: qual é o norte constitucional? Então, assim, por mais que eu não goste da legítima pessoalmente, eu penso o seguinte: a autoridade parental obriga a conduzir o filho para que ele seja um adulto autônomo e independente. Conduza a sua vida. Essa é a principal função parental dos pais, que é conduzir aquela criança, aquele adolescente, para que ele seja independente e autônomo. Ele não precise de herança. A herança, dentro de um caráter solidarista, dentro da minha visão, ela abraçaria vulneráveis. Não sendo o caso de vulnerabilidade, deveria existir
na minha concepção, uma ampla liberdade quanto à autonomia privada do titular do patrimônio e do dispor de seus bens. O problema é que essa não é opção legislativa e não é opção do legislador constitucional. Embora a Constituição não fale expressamente na legítima do herdeiro necessário, e foi observado isso. Mas quando eu observo a ideia da Constituição, que é uma tutela solidarista, isso eu tenho que entrar no direito sucessório. Por que eu estou fazendo esse questionamento? Uma coisa é ter legítima. Outra coisa é se esse modelo que nós temos, ele se presta a esse movimento solidarista. E eu exemplifico. Vamos imaginar uma situação própria, e isso foi tratado naquele projeto de BDFAN. Eu participei de várias reuniões do projeto. É capitaneado pelo João Aguirre, pelo Mário Delgado e pela Ana Luísa Nevares. Uhum. E eu confesso que eu perdi a passagem. Com a pandemia, eu acho que ele ficou esquecido. Mas qual é a ideia da legítima naquele projeto? É efetivamente cumprir aquele papel de tutela de mínimo existencial. Veja só a situação, Daniel, é uma reflexão. A gente fala tanto em tutela da dignidade, mas a gente coloca os nossos pais, que se cumpriram bem os seus papéis, nos conduziram para a vida. Aí nascem os nossos filhos, a gente procura desempenhar um bom papel de conduzi-los para a vida. E pode acontecer dos nossos pais terem nos conduzido bem para a vida, nós conduzimos os interesses dos nossos filhos bem para a vida, nós estamos bem. Os nossos filhos também, já maiores, conduzem. Vamos dar um exemplo. Eu chego lá nos meus 50 anos, o meu filho está com 25, ingressa num concurso público, tem uma boa remuneração, etc. e tal. Só que o meu pai era um homem humilde que lutou muito para me criar. Com a minha morte, todo o meu patrimônio vai para o meu filho que é concursado. Qual a tutela solidária daquele idoso que é vulnerável e que, circunstancialmente, não tem patrimônio para subsistir ao final da sua vida? Com a minha morte, qual é o papel solidário dessa herança? Zero. E é nisso que aquele projeto começou a estruturar. Então, será que eu não tenho, não por herança patrimônio, mas será que eu não teria que ter uma sucessão anômala, imprópria, nos casos de idosos, pais idosos em situação de vulnerabilidade? Porque a Constituição não protege descendente. A Constituição garante um direito fundamental à herança, mas eu tenho a tutela de qualquer vulnerável. Como é que eu vou dar uma tutela no vulnerável se eu vier a faltar? Então, há um sistema que não protege esse idoso. Ponto 2. Será que sempre 50% é o ideal em patrimônio? Então, se eu pegar o sistema italiano, a legítima é progressiva. Se eu pegar o sistema espanhol, eu tenho aquela parte que eles chamam fixa de tutela de quem está em situação de vulnerabilidade. O Código Português, o antigo e o atual, estabelecem como direitos sucessórios vários fenômenos alimentares, mas que é para assegurar a subsistência de alguém. Então, eu teria como flexibilizar os tais a legítima, que não precisa ser necessariamente num percentual rígido, e readequá-lo a outras sucessões anômalas, como, por exemplo, conceder o usufruto de um determinado bem a um idoso em situação de vulnerabilidade, porque com a morte dele está extinto o usufruto e se transmite um patrimônio. Então, é essa equação que talvez ainda a legislação infraconstitucional não tenha alcançado. O que eu posso assegurar? O modelo que está aí não me parece o mais adequado neste momento de concorrência sucessória. E só para encerrar. Quando a gente pensa no esforço doutrinário de vários autores importantes, e aí a gente eu vou citar um deles, que aí é do Sul, o professor Rolfo Madaleno, Mário Delgado, tentando ou criar uma solução para a concorrência sucessória, permitindo uma renúncia antecipada da concorrência sucessória, que é o que o professor Rolfo Madaleno tem sustentado, ou então a possibilidade de criar a figura do companheiro como não sendo um herdeiro necessário, que é a luta do Mário Delgado. Embora exista um esforço dessa doutrina para abraçar o anseio popular, data massíssima vênia não me parece que é aquilo que está na lei. Nós temos que ter a capacidade de criar dentro do sistema soluções plausíveis. O que me preocupa é se nós temos dentro da lei e do sistema a possibilidade de uma renúncia antecipada da herança, a possibilidade de renúncia antecipada de legado. Por que eu digo isso? Eu não digo porque a gente está contratando herança de pessoa viva, não. Eu não acho que há contratação de herança de pessoa viva. O meu problema é que existe um dispositivo que a renúncia não pode estar a termo.
A renúncia deve ser pura e simples. E se eu renuncio antecipadamente, a morte está a termo. Eu contrario disposição literal de lei. Eu não me considero um legalista e, pelo contrário, nem conformista. Eu sou talvez uma das pessoas mais inconformadas com o sistema. Mas eu tenho que encontrar a solução dentro do que está aí. E digo por quê. Porque todas as vezes que o STJ tentou encontrar uma solução mirabolante, ele criou mais problema do que trouxe segurança jurídica. E o diga essa interpretação que você disse, que embora tenha tido o esforço da ministra Nancy Andrighi para harmonizar o sistema, isso criou um tremendo sobressalto. Isso não trouxe segurança jurídica, não trouxe solução e nem segurança. Então, respondendo, a legítima do jeito que está aí, ela é a ideal? Não. Teria que mudar para cumprir uma função promocional. Teria que tirar a legítima do sistema? Confesso a você que, num princípio solidarista, acho difícil tirar uma parcela mínima daqueles que carecem de uma tutela existencial. Mas teríamos que pensar com muito carinho uma fórmula mediana. É interessante esse ponto de vista, tentando dialogar com aquilo que tu falou, que a origem da legítima, em verdade, era uma limitação à vontade do testador, a preocupação que o patrimônio ficasse na família patriarcal, enfim. E partindo desse mesmo instituto, com aquilo que tu está trazendo, que eu concordo em gênero, número e grau, a gente está trabalhando com uma ideia de também tutelar outros direitos fundamentais, por exemplo, o idoso, o vulnerável, enfim, em atenção, em observância, em obediência a uma solidariedade familiar. Isso é interessante, porque a gente tem hoje uma legítima dura, engessada, que nos limita, inflexível. E até dentro do projeto de lei, esse capitaneado pelo IBDFAM, salvo engano, um dos propósitos era, inclusive, retirar o cônjuge de herdeiro necessário, alterando o artigo respectivo. E no que tange à legítima, haveria uma possibilidade de disponibilidade de 1/4 da herança aos deficientes. E aí dava uma forma de caracterização da deficiência. Solidarista. Tinha um dispositivo que falava dos idosos, tem um dispositivo que fala de filhos inaptos e havia uma flexibilização da legítima. Mas se você notar, Daniel, uma coisa importante é a seguinte, a gente fala em autonomia privada, em reforço da autonomia privada, mas no fenômeno sucessório, se você analisar o Código Civil, a autonomia privada ela foi extremamente reduzida. Primeiro, a gente tem a legítima de herdeiro necessário. Segundo, temos a concorrência sucessória de cônjuge e companheiro, com descendentes. Terceiro, temos o direito real de habitação sobre o imóvel que servia de domicílio para a família, e isso independe de participação na herança. Sim. Então, quando você nota essa situação, cada vez mais eu tenho uma redução dessa autonomia privada a pretexto do quê? De uma participação solidarista da herança. O problema é que isso, muitas vezes, não se revela adequado. O direito de habitação é muito legal, mas você dizer que é vitalício para uma viúva ou para um viúvo de 40 anos é complicado. Talvez tivéssemos que encontrar um meio termo. Por isso que o professor Euclides Benedito de Oliveira, ele ainda sustenta que o ideal seria, no caso do direito real de habitação, que tivéssemos um modelo vidual. Se você constituir uma nova união, Sim, você perderia. E muitas vezes nós temos enfrentado na prática, dentro da concorrência sucessória, uma participação na herança, mais o direito de habitação, que se tornou vitalício. Isso preocupa, né? Porque se de um lado é solidário com o viúvo, é absolutamente nada solidário com o herdeiro. E você pode ter herdeiros incapazes, aqueles que carecem muito mais da herança do que propriamente o viúvo. exatamente. E a gente tem uma repetição de questões normativas que estavam num cenário de uma idade média muito baixa, né? A expectativa de vida ela era muito pequena. Hoje a gente tem uma expectativa de vida muito maior, então a gente tem um direito sucessório um tanto quanto ultrapassado nesse aspecto. Por isso que vale a reflexão. Não tem dúvida, não tem dúvida. Esse projeto do IBDFAM era muito bacana, mas ele não avançou e acho difícil que avance, para falar bem a verdade.
parou com a história da pandemia, na realidade, todo o foco voltou para a situação pandêmica. Tanto é que hoje o que se discute é se eu posso fazer testamento dispensando alguns requisitos formais, né? Qual é a realidade do testamento? Se eu tenho que escrever o testamento em tempo de pandemia ou se eu posso gravá-lo. Tudo isso hoje tem projeto de lei, inclusive semana passada, se eu não me engano, o próprio Mário Delgado está à frente de um deles, que a senadora do Mato Grosso do Sul apresentou ao Senado, trabalhando alimentos, convivência, casamento e direito sucessório para o tempo da pandemia. Isso desfoca completamente qualquer outro projeto legislativo. Sendo que no direito sucessório, muito mais alinhado com as questões de testamento, né? Na possibilidade de se fazer nesse praticamente tempo. Falava do testamento, e aí aí um exemplo claro, né? Se tem um instituto que parou no tempo, foi o testamento. Em tempos onde nós estamos confinados, mas ao mesmo tempo estamos tão próximos, estamos aqui batendo um papo, o testamento ainda exigir que você reúna 3 testemunhas, subscreva o testamento, assine na presença de todas elas. Talvez seja o momento de nós pensarmos se não é o caso de você ligar o celular e falar: olha, minha disposição de última vontade é essa, é o que eu quero, está valendo, salve, ponto final. Mas a pessoa estava lúcida ou não estava lúcida. Até hoje, as discussões sobre lucidez, se ela foi coagida, se o consentimento foi livre, espontâneo, elas apresentam escrito ou não. Me parece que você tem condição muito maior de aferir a autenticidade do ato e a espontaneidade dele num vídeo, propriamente num pedaço de papel que ele escreveu, sabe lá em que circunstâncias. Então, exatamente. Acho que precisa de uma reforma urgente quanto ao testamento. Em relação ao momento da pandemia, só para fazer uma consideração, é tranquilo na doutrina que o testamento particular você pode dispensar as testemunhas e dizer: ó, estou confinado aqui e eu estou fazendo um testamento de próprio punho porque é o meu desejo, não tenho testemunhas nesse momento. O judiciário vai aceitar, eu não tenho dúvida, até porque o STJ tem mitigado demais as formalidades. Né? Queria mandar um beijo aí para o Davi Nassif, que é meu amigo querido, e para Daniela Mucilo, que é minha irmã. Entrou aí. Obrigado. Valeu. Legal. Teve um comentário bacana aqui da Ana Paula. Eu tô no chão com essa live maravilhosa. Ana Paula, é o vinho, Ana Paula, não te preocupa. Tá bom. No chão nós vamos ficar depois do fim da garrafa de vinho. Agora, um outro ponto que tu falasse aí, Truzi, que eu acho muito interessante de revisitar, e o professor Rolf, ele tá pegou uma briga forte com isso, que é uma revisitação ao Pacta Corvina, o 426, né? E de a gente pensar quem é o destinatário dessa norma quando a gente fala de... Até tu falasse em questão de renúncia a termo ou não, a morte é um evento futuro e certo, só não sabemos quando, né? Não é uma condição, nem a ser um termo. Mas... e espero que assim continue, que a tecnologia não chegue lá. Eu quero não saber quando eu vou partir, entendeu? Verdade, verdade. Mas a renúncia e identificá-la, né? E ele traz uma reflexão que é muito interessante nesse aspecto, que é a possibilidade de eu renunciar de forma antecipada. Revisitar isso é algo muito produtivo para a gente pensar, talvez, num direito sucessório mais humano, mais moderno, mais social, talvez também, e que a gente possa evoluir nesse aspecto. Eu acho que é bem bacana essa tese. Eu tenho uma posição, Daniel, muito própria. Ô, Gervando, fala, querido, tudo bem? Deixa eu te falar, a minha posição é muito específica. Eu não entendo que a renúncia antecipada viole o 426. A ideia do 426 é o pacta corvina, ou seja, o propósito, a mens legis é: se alguém morrer, eu tenho uma contratação que com a morte dele eu vá me beneficiar. Exemplo, é o chamado testamento mancomunado, de mão comum. Olha, eu deixo meu patrimônio para você, desde que você deixe seu patrimônio para mim. No fundo, a gente acende uma vela de 7 dias e 7 noites para o outro morrer primeiro. Porque há uma contratação em um morrendo, o outro se beneficia naquela trato recíproco. No 426 não tem isso. Está dito lá o seguinte, na renunciança não tem 426, porque está dito o seguinte: se você morrer, eu recebo nada. Não tem pacta corvina. Quem defende o mesmo ponto de vista é o Pablo Stolze, que observou bem ele foi meu colega no pós-graduação, e uma vez discutindo, é dele esse argumento, e a gente tem que dar crédito por uma questão de idoneidade intelectual. Quem disse que a renúncia não pode ser antecipada porque ela está a termo
foi o Pablo. E me parece que ele está coberto de razão. Eu digo o seguinte, eu quero você vivo. Se você morreu, eu estou abrindo mão de tudo. Onde está a Pacta Corvina? Data máxima vida não tem. A ideia do legislador no 426 é outra. Exemplo, para que os colegas aí, a Celinha Arruda também, beijo, Celinha, lá de Brasília. Você está internacional, velho. Eu não, tu que está trazendo um monte de gente para cá. Uma professora e uma amiga 10. Quando a gente pensa nessas situações, a gente precisaria refletir melhor, porque basta alterar o Código Civil naquilo que diz renúncia antecipada. Há um projeto de lei que queria acrescentar o parágrafo único no 426 para dizer o seguinte: continua valendo contratação continua vedada a contratação sobre herança de pessoa viva. Parágrafo único. É admitida a renúncia antecipada de herança. Ponto. O que eles têm uma preocupação enorme é que isso vai virar cláusula de estilo. E o cônjuge vai voltar a uma posição anterior em que ele continua naquela visão que o professor Zeno Veloso trabalha muito bem, que é o seguinte: o cônjuge no Brasil sempre foi maltratado porque ele nunca foi parente. E não sendo parente, teria direito a nada. Apenas ameação se fosse o caso. E aí eu faço uma observação. E concordo com isso. O cônjuge é muito mais do que parente. Me explico por quê. É aquele que vai estar ao seu lado no momento da sua morte. Filho, eles constituem os próprios núcleos existenciais. Quem fica ao seu lado é seu cônjuge. Eu não digo que deva ser essa proteção, mas que o cônjuge sobrevivente tem que ter uma proteção? Tem. Porque nós sabemos que na imensa maioria dos casos, em situação de penúria, porque a imensa maioria da população é o que acontece, o segundo casamento, filhos do primeiro casamento, se puderem dar pouco, eles dão pouco. Entendeu? Então, assim, quando a gente pensa nesse modelo, eu não estou dizendo que é a minha posição, é a posição da Constituição. A Constituição trabalha a solidariedade familiar. Eu tenho que assegurar alguma forma de dar tranquilidade a cônjuge, aos descendentes e também aos ascendentes que estiverem em situação de vulnerabilidade. Por que eu protejo quem não está vulnerável pelo fato de ser descendente? Porque é filho. E aí há aquele histórico cultural do passado que se ficar para filho tá bom. Só que tem que ser do casamento. Filho fora do casamento não tem que receber nada. É a imensa maioria do que nós pensamos. E aí entra o vínculo, né? O filho fora do casamento, muitas vezes você não tem o vínculo e ele fica esquecido. Verdade. Agora falando de filho, falando de cônjuge, enfim, vamos entrar no ponto da doação inoficiosa, que obedece questões de legítima, enfim, e até, se for possível, conversar. Teve uma decisão recente do STJ falando sobre questão de nulidade, anulação, prazo prescricional ou decadencial, que eu acho que é um tema bem interessante do ponto de vista prático, quando a gente fala em doação de pai para filho, enfim, que importa em adiantamento de herança. A gente parte de um preceito que é o 544 do Código Civil, né? Toda doação de um ascendente a descendente, em igualdade de condições de concorrer, ou de um cônjuge a outro, e agora vem a grande discussão, a gente pode até entrar um pouquinho nisso. Se o companheiro entrou no 544, vem o seguinte: o companheiro, por força do STF, entrou no 1829. Ninguém mais questiona isso. Ninguém questiona. O que permanece em aberto é se ele é herdeiro necessário ou não. A imensa maioria dos autores tem defendido que sim. Sim. Então, no 544, qual é a regra? A regra é: toda doação que for feita de um cônjuge, de um ascendente ao descendente, ou de um cônjuge a outro, para mim, cônjuge e companheiro, presume antecipação de herança. Aí aqui a gente tem uma porrada de discussão prática, discussões legais. Primeiro ponto: é nulo? Não é nulo. Isso é uma nulidade imprópria e imperfeita. Você só vai reduzir se houver excesso na doação. E aí há uma distinção entre doação inoficiosa e colação. Até as finalidades são diferentes. Doação inoficiosa é para manter a integridade da legítima dos herdeiros. Ou seja, eu posso dispor do meu patrimônio respeitando a legítima. Tudo bem? Vou fazer só um parênteses aqui. Pode. Falando do Pablo Stolze, ele também. Por que é doação inoficiosa?
porque viola o ofício de pai e mãe. Pai. Isso vem das ordenações, inclusive. Sim. Quando a gente fala disso, então assim, a doação inoficiosa, eu não posso ofender, em tese, a ideia é manter a integridade de uma futura legítima. É para qualquer um. Não significa que eu tenha que doar necessariamente para o meu filho. Se eu fizer uma doação, fala, Léo, tá bom? Se eu fizer uma doação da integralidade do meu patrimônio para o meu vizinho, houve doação inoficiosa. E aí é uma nulidade imperfeita, porque o herdeiro necessário, aquele que tem legítimo interesse em preservar a legítima, ele pode, em vida, pedir a redução. Se fosse nulidade, era nulo, não gerava efeito, voltava tudo para trás. Não. Se eu dispuser de todo o meu patrimônio em favor de um vizinho, o meu filho pode entrar em juízo e dizer o seguinte: eu quero a redução da doação na parte chamada inoficiosa, naquilo que excedeu 50%. Quando é que ele pode fazer isso? Em vida. E aí surge um pau. Se esse prazo é decadencial, se é prescricional, e quando começa? A posição que prevalece começa no momento em que você faz a liberalidade e é decenal. Existe doutrina dizendo que não tem prazo. O STJ tem sinalizado, na sua maioria, que eu tenho 10 anos do momento da liberalidade. Mas seria prescricional, né? Prescricional, não decadencial, 10 anos. Prescricional. Mas é interessante nessa decisão, até, a gente pode pensar, para não haver confusão, né? A gente está falando de doação inoficiosa. Não tem nada a ver com negócio jurídico anulável por erro, dolo, coação, estado de perigo. Enfim, aquele lá tem 4 anos, aquele é prazo decadencial. Curiosa. Olha aqui, já que estamos em questões práticas, né? É muito comum um casal fazer doação do patrimônio para os filhos na separação. Sim, ou de um muito cônjuge comum. ao outro. Eu mando a vocês casos em que o marido diz o seguinte: quer nada. Fica tudo para você, minha esposa. Primeiro, isso é doação universal, porque é proibida a doação universal se eu não reservar o suficiente para minha própria subsistência. E tem outra discussão, né? Se eu tiro proveito do próprio patrimônio ou se eu tenho renda suficiente para me prover. Tem decisão do STJ nesse aspecto. Né? Existia uma discussão, o que é doação universal? Se eu tenho que ter patrimônio, que é a doutrina clássica, ou posicionamento atual, que eu posso ter renda. Então, se eu for funcionário público e que tenho a garantia do mínimo existencial com o recebimento do meu provento lá junto ao Estado ou à federação, ok. O que é discutível é, primeiro, a doação de todos os bens. Olha que curioso, do cônjuge varão para a esposa, ninguém fala nada. Quando a mulher doa todo o patrimônio, ela fala, não quero nada, estou indo embora. O STJ tem uma decisão dizendo que não pode. Graças a Deus foi superada logo em seguida. Mas o fato é o seguinte, não só esse fato, como não só da doação universal, mas se eu fizer a disposição de todos os meus bens em favor do meu cônjuge, existem várias ações de redução de doação inoficiosa em que os filhos falaram, não. Você deixou, restaura 50%, porque é assegurar uma futura legítima. Isso é uma discussão de herança de pessoa viva? Ninguém está contratando. Então, o primeiro ponto importante é, na doação inoficiosa, a ideia é assegurar uma futura legítima. Na colação é igualar a legítima. É outro papo. O Instituto da Colação, enquanto a doação inoficiosa é em vida, a propositura da ação, e existe o prazo decenal, a colação é só depois da morte, e a ideia é igualar a legítima. Enquanto na doação inoficiosa é contra qualquer pessoa, a colação é dirigida a herdeiro necessário. São institutos completamente diferentes, em momentos diferentes. Exatamente. E nesse ponto ainda da doação inoficiosa, eu vou te dizer que eu estou flertando com a ideia da decadência. Eu vou te justificar. Por quê? O voto recentemente, não me lembro qual foi o ministro, ele foi voto vencido, mas a ministra Nancy Andrighi votou. Mas às vezes é a melhor doutrina. Pode ser.
E eles trouxeram uma ideia, até que o professor Simão, ele fala, quando fala de prescrição e decadência, de um artigo já antigo, que é muito tradicional, do Agnello Amorim Filho. É o melhor que existe. É o melhor que existe. RQ, Revista dos Tribunais. É E clássico. ações condenatórias, prescrição. Exige prestação, enfim, de dar, fazer positiva ou negativa. Ações constitutivas que criam, modificam ou extinguem situações jurídicas, decadência. E ações meramente declaratórias, a gente tem ações perpétuas. Eu prefiro perpétuas do que imprescritível, não tem prazo. Quando ela analisa a doação inoficiosa, ela diz que, obviamente, é uma situação, é um regramento jurídico sui generis, peculiar, porque preserva a vontade do doador, conservação dos contratos, então somente é nulo naquilo que excedeu, inoficiosa. Então vai haver uma redução. Nesse caso, como consequência dessa ação, o bem ele vai voltar para o patrimônio do doador. Isso teria um cunho constitutivo que, no mínimo, iria modificar aquela situação que estava instaurada. Nesse caso, eu não estou exigindo prestação de ninguém. Então, não seria prescrição, seria decadência. E aí, por ser decadência, nesse caso, e aí não me foi... Como a lei não dá um prazo, e não é aqueles casos de doação por vício, quando a lei não dá, o prazo é 2. Nesse caso, ele usou o prazo de 2 anos a contar do óbito. Não me parece o mais certo. Não. Mas a ideia da decadência é algo que me chamou a atenção. Eu confesso, eu não tenho posição firmada, tá? Mas eu me inclino em... Na verdade, eu não me inclino a nada. Eu acho que a tendência... É verdade. Assim, eu acho bacana no posicionamento... É legal. Defender os pontos de vista. Mas não. Eu reconheço o seguinte. A tendência é que os tribunais reconheçam que isso é decadência. Até por uma questão de segurança jurídica. Então, assim, e pelos argumentos que você colocou. Foi perguntado por uma colega qual é o artigo do Agnello Amorim. Chama Prescrição e Decadência, é clássico, está na Revista dos Tribunais, tá? Se eu localizar aqui, eu posso até depois disponibilizar. Eu tenho que ver onde está essa revista. Eu tenho todas as revistas dos tribunais. Eu tenho ele digitalizado, se quiser mandar então, coloca direct para todo mundo, depois. manda para mim também, porque eu também não sei onde te mando. É muito bom. E, aliás, toda a doutrina, Tartucci, Simão, o pessoal se apoia demais nesse... Porque realmente ele adotou um critério que é muito bom. Parece que é o melhor critério para definir se um prazo é decadencial ou prescricional, embora o Código Civil tenha trabalhado com o princípio da operalidade. Quando ele diz que algo é prescrição, ainda que na natureza, na essência, seja a decadência, mataram a decadência e virou prescrição. Mas nesse caso não tem previsão. Então eu acho que a tendência realmente, e eu concordo com os teus argumentos, eu sei que a posição da Célia também, que a tendência é que esse prazo seja um prazo decadencial. Bom, era o Código de 16 que não fazia diferença entre um e outro. Né? 16 era tudo prescrição e acabou. Não tinha diferença entre um e outro. Na verdade, o problema do Código 16 é quando você pegava os artigos de prescrição e decadência, era uma puta bagunça. Tinha prazo claramente de decadência que ele dizia que era de prescrição. E aí surgiu uma... Justamente por isso que, dentre os princípios que nortearam o Código Civil, veio o princípio da concretude e o exemplo que a doutrina dizia. E há um artigo no Estado de São Paulo, do Miguel Reale, que ele dizia o seguinte, olha, quando o Código Civil, no princípio da concretude, disser que é prescrição, prescrição é ponto final, para tornar a coisa concreta, fazer, aplicar e acabar com a discussão acadêmica. Ou seja, assassinar o instituto jurídico, na sua essência, na tentativa de dar um norte mais seguro. No nosso caso, a lei não estabelece se é um ou se é outro. Então, me parece que a tendência, pelos argumentos que você bem colocou, é trabalhar esse prazo de 10 anos como um prazo decadencial. O Tartucci até inclina na obra, na última edição que eu tenho aqui, em ação perpétua, né? Mas ele prometeu pensar melhor. Tudo imprescritível. Tudo que volta à personalidade, ele sustenta que não tem prescrição. E ele tem esse ponto de vista há muito tempo, não é de hoje. Ele é coerente com o raciocínio dele. Então, ele, por exemplo, a questão da investigação de paternidade acumulada com petição de herança, que o STJ acaba de decidir que você tem 20 anos depois do ato de reconhecimento, puta, é tempo pra cacete. Se tornou na prática imprescritível. Há muitos anos o Flávio fala que essa ação não é prescritível, não tem prescrição nem para pleitear a herança. Ele entende que é um dos exemplos, um dos primeiros exemplos
da doutrina dele, que ele diz, para mim não tem nenhum prazo. Reconheceu, você pode reclamar seu patrimônio quando você quiser. Eu discordo, eu acho que teria que ter um prazo por questão de segurança jurídica. É interessante, eu gosto dessa ideia. E agora um outro ponto que eu acho que eu também, nesse aspecto, me faz refletir bastante, e até escutei a professora Giselde Hironaka num desses congressos do Mercosul aqui no estado, que é um problema. A gente conta a doação inoficiosa ao tempo da liberalidade. Então hoje o meu patrimônio é uma coisa, daqui um mês é outro, daqui outro mês é outro. Importante. E as doações... Vai. Eu queria agradecer a presença do presidente da OAB de Campinas, Dr. Daniel Blankstein. Ele estava me tirando um sarro aí, falando que ele ouviu uma palestra minha na Europa. Ouviu mesmo, foi lá em Portugal, pateta. Vamos todo mundo para São Paulo, velho. Bom, ele é um querido, ele é um cara fantástico. O Daniel, aliás, vai ser o futuro presidente da OAB do Estado de São Paulo. Se não Que for maravilha. do Estado. Que maravilha, hein? Responsabilidade, hein, Daniel? Eu te interrompi, me desculpe. Não tem problema. A ideia é bem essa. Mas as doações sucessivas, e ela trouxe uma ideia bem interessante, e de novo vai ao encontro daquilo que tu falou no início e que me agrada em demasia. A gente vive num ordenamento jurídico, num sistema jurídico, que a gente, por mais que tenha vários livros, eles devem dialogar entre si. E aqui a gente está falando de direito sucessório com direito contratual. E para interpretar essa situação mais complexa de doações sucessivas, ela traz a interpretação dos contratos como sendo contratos coligados, havendo uma relação... Você sabe quem tem um livro pouco ventilado, mas que trabalha a questão das doações sucessivas? O Pablo Stoso tem um livro, As Doações do Direito de Família. O contrato de doação no direito de família. Se for doação inoficiosa, primeiro a gente tem que ver o patrimônio do doador no exato momento da liberalidade. Ponto 2. Visto isso, excedeu, eu vou dar a última doação para a primeira. E eu vou regredir. Porque se assim não for, eu posso nunca invadir a parte disponível. É simples, eu tenho um patrimônio de 1 milhão, eu faço uma doação de 100, sobrou 900. Aí eu faço uma doação de 200, eu podia doar até 500. Não, doei só 100. Aí eu faço, sobrou 900, eu faço mais uma de 250. Eu reduzi ainda mais, mas está dentro da parte disponível. Aí eu fiz mais uma de 250. Você vai, pequenas doações, chega uma hora que você não tem mais nada. Exato. Tem que ter uma análise conjectural de todos, a unidade do fato. E tem uma divergência muito bacana, não é meio uma divergência, mas uma discussão acadêmica entre o Pablo Stoso e o Simão, que eles têm 2 trabalhos onde eles falam sobre essas questões, com pontos de vista diferentes. Me parece muito bacana a ideia do Pablo, quando ele falou, olha, se você tem doações sucessivas, evidentemente chega num momento em que você tem que analisar o global, porque você não vai remanescer mais nada por herdeiro, né? Exatamente. E o trabalho da professora Giselda, que sempre é professora de todos nós, é muito destacado. É bem interessante. Agora, indo para um outro ponto que também falasse, que é bem legal, é a colação. Outros institutos, havendo doação, então adiantamento de legítimo tem que trazer para equalizar. E aqui é bem interessante porque a equalização é direito material. Só que isso se dá no procedimento de inventário, direito processual. E a gente tem esse problema aí entre o Código Civil e o Código de Processo. E o Código de Processo Civil. Tem uma decisão também do STJ, e eu não me lembro de quando mas é recente, que colocou o critério temporal, ou melhor, intertemporal para solucionar isso. E trouxe em destaque decisões, posição doutrinária, não me lembro se é do professor Mário Delgado, enfim, tentando lembrar, mas ele colocou doações feitas, aliás, colação feita com um óbito acontecido antes do Código de 2002, abertura da sucessão. Quando após falecimentos acontecidos após o Código de 2002, utiliza do momento da liberalidade. E aí, como veio o Código de 2015, Código de Processo Civil, eu utilizo a abertura da sucessão. E, salvo engano, aqui no Rio Grande do Sul, esse tem sido também um entendimento, não necessariamente com esse critério temporal, mas dando prevalência à norma processual ao que consta do Código Civil por um caráter de revogação da norma anterior.
Eu acho que o problema não é só esse, o problema é outro. Porque assim, são os dois critérios, estimativa e insubstância, né? Ou você traz o valor ou você traz o bem. O grande problema é que o Código Civil de 2002, na minha opinião, ele harmonizava melhor, porque ele determinava que você, aí que entra essa discussão, você podia trazer o caráter estimativo, você trazia o valor. Que me parece a posição do Stolz, inclusive, do João Aguirre, que me parece ser mais lógico. Agora, é o do momento da abertura ou é o momento da liberalidade? Era um outro problema, mas você trazia o valor. O grande problema que eu acho que o CPC trouxe é que ele obriga você a devolver o bem. E aí eu acho esse critério trágico. Então você recebe um imóvel, você transfere propriedade ou improdutivo e você devolve o bem. Não. Eu acho muito mais razoável que, feita a transmissão do patrimônio operada, não houve doação inoficiosa, aí nós discutiríamos se é o momento da abertura ou se é o momento da liberalidade. Mas eu teria que trazer o equivalente em dinheiro. Acho que isso traz menos problema do que você devolver. Eu vou dar um exemplo. Você pega um imóvel do seu pai, que você coloca o seu escritório, você reforma, você torna o seu ambiente de trabalho, você devolve o bem. Não me parece que seja um motivo razoável, mas é o que está no CPC, e aí entra um problema. Porque é a doutrina que tem se posicionado, na minha opinião, a melhor doutrina, em favor do critério da substância, o critério estimativo. Estimativo, do valor. Do valor. Me parece mais... Senão a injustiça que pode... Mas não está no de CPC, justiça, enfim, mas... E se a gente aplicar a lei mais recente, de mesma hierarquia, a gente passa a ter um outro problema que nós vamos ter que devolver o bem. Não soluciona o problema, cria outro, né? Isso. Exatamente. Ó, Rodrigão Marques, cara. Parabéns. Ô, irmão, tá bom? Queria saudade de você. Esse daí é parente. Parente? Que maravilha, que maravilha. Truzi, não tenho palavras para te agradecer. Estamos chegando ao fim aí do nosso encontro. Muito obrigado mesmo por tomar esse vinho aqui comigo, conosco, né? Com todos que se fizeram presente. Muito obrigado mesmo. Foi muito rico, foi muito interessante trocar essa ideia contigo, aí, nos aproximar, mesmo que virtualmente, matar um pouco da saudade. Valeu, foi legal mesmo. Me despedir primeiro, agradecendo a oportunidade, agradecer a todos, a Laís, uma querida amiga também, foi minha aluna e se tornou uma amiga querida. Mas eu queria fazer uma referência a você, Daniel. Daniel, nós nos conhecemos, como você disse, em 2014, 2015, e você se tornou um amigo do peito, cara. Você me deu a oportunidade de apresentar o seu livro, e com isso a gente foi construindo uma amizade que, se não é do cotidiano, mas a gente guarda um carinho muito grande. Eu tenho um respeito muito grande por você, não só como um amigo, como pessoa, mas como um doutrinador. Você tem uma obra de fôlego, de verdade. O que você fez, eu gostaria de registrar assim. Para mim é muito importante desfrutar da sua amizade. Muito obrigado pela oportunidade que você está me dando. Para mim é uma honra. Honra para mim. Daqui a pouco vai me fazer chorar aqui, hein? Não, obrigado mesmo. Você não sabe como é importante contar com a tua amizade. Obrigado. Eu que agradeço. E agradeço a todos os amigos que estiveram presentes. Um tchim-tchim, então, para a gente se despedir. Um abraço, pessoal. Um grande abraço, uma boa noite. Beijo para todo mundo. Abraço, vai gente. ficar gravada assim a live aqui, perguntaram. Falou. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.